Queridos, eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 14. Êxodo 7, 14, isso, a gente vai ler uma parte aqui desse texto e vamos começar então essa nossa série de mensagens sobre as 10 pragas do Egito, tá bom? Alguém já teve uma experiência assim de participar de uma série de mensagens com este tema ou só na televisão mesmo? Só na televisão? É que é uma série longa, né? E às vezes as pessoas acabam não fazendo, mas é muito importante. E o propósito disso aqui, enquanto você está procurando o texto, é trazer essa mensagem contextualizada para nós, ok? Que a mensagem de Deus ela é atemporal. O que é atemporal, pastor? Ela não fica presa no tempo, ela serve para todos os tempos, ok? Então, a mesma mensagem do passado, ela pode ser aplicada aqui no presente. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, não é verdade? Se ela é viva, então ela faz todo sentido para nós hoje também. E o propósito, então, é trazer essa aplicação para a nossa vida hoje, de tudo aquilo que Deus queria fazer naquele momento. Vamos ler o texto? Êxodo 7,14 diz assim: O Senhor disse a Moisés: O coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o à margem do Nilo para encontrá-lo e também leve na mão a vara, que se transformou em serpente. 16. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Até agora, porém, você não me deu ouvidos. 17. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. 18. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. 19. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, presta atenção, então, as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. 20. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo na presença do faraó. Percebe aqui que ele fere as águas do Nilo, mas ao tocar nas águas do Nilo, as águas também de vasilhas, de açudes, de canais, também ficariam feridas e também se tornariam em sangue, ok? Então, levantou a vara, as águas do Nilo na presença do faraó e seus oficiais, e toda a água do Nilo transformou em sangue. 21 para a gente fechar a leitura. Os peixes morreram e o Nilo cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Até aqui, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensinamento, obrigado pela Tua existência, Senhor. O que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? O que seria de nós se o Senhor não estivesse por nós, pelejando as nossas pelejas, dando a nós, Pai, o fôlego de vida, livramentos, quantas palavras proféticas, profecias liberadas da parte do Senhor
para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Sabemos, Deus, que é pelo poder da Tua palavra que estamos de pé. Sabemos que é pelo poder das Tuas mãos que nós somos cuidados, que nós somos moldados a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda resistência existencial, quebra, Senhor, todo orgulho, quebra, Senhor, todo sentimento, Pai, de talvez querer ser maior ou querer ser melhor. Quebra tudo isso agora, porque diante do Senhor todos nós somos iguais, não existe diferença. Pai, nós queremos ser ensinados pelo Senhor, queremos ser moldados pela Tua palavra. Que essa noite seja uma noite de transformação, que essa noite seja uma noite de mudança, que essa noite seja uma noite em que o poder da Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, vai atuando agora, vai tocando em cada vida que está aqui presente, vai tocando, vai agindo, vai operando, vai transformando, vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui abatido, que saia revigorado. Se alguém entrou aqui ferido, que saia sarado. Se alguém entrou aqui, Senhor, de uma forma talvez sem perspectiva, que saia daqui sonhando, projetando, pensando em realizar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e a Tua palavra também diz que onde o Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Que essa noite seja uma noite de alegria de espírito, alegria na alma. Senhor, em nome de Jesus, renova-nos aqui nessa noite, Pai, e leva-nos a uma nova dimensão, a um novo nível, a um novo patamar, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e cremos no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Só você que crê, dá um brado de vitória aí, e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus. Queridos, todos nós conhecemos a história. Moisés, ele é criado no faraó, no palácio, no Egito. Depois ele passa mais 40 anos ali, onde ele conhece Jetro, depois casa com a filha de Jetro. Depois, aos 80 anos, o Senhor aparece a ele numa sarça que queimava, mas não se consumia. Deus então o chama para ser um canal de libertação a esse povo. Moisés, a princípio, ele olha e diz: é demais para mim, eu não dou conta disso, já minha idade já é avançada, eu não tenho uma oratória tão boa assim, e começa a colocar um monte de coisa diante de Deus, e Deus fala assim: eu te escolhi para esse projeto, então vou colocar pessoas perto de você que vai falar. Enfim, Deus começa então a cercar Moisés, ele não tem saída, e ele então volta para o Egito, ele vai se colocar diante do faraó, Deus vai revelar todo o projeto para ele, enfim, e nós conhecemos toda a história. Aqui na leitura, Deus então vai dizer para que Moisés se apresente diante do faraó e diga para ele assim: liberte o meu povo para que eles possam prestar culto a mim no deserto. Faraó não aceita, essa proposta, e então Deus, através de Moisés, diz que ele então liberaria então essa primeira praga, e ele iria ferir as águas do Egito, do Nilo, e transformar em sangue. Bom, quando a gente chega aqui então nesse momento, e quando você for ler, eu queria falar todas as pragas aqui que a gente vai falar em ordem. Primeiro a gente vai falar sobre a água transformada em sangue, depois a gente vai falar sobre a praga das rãs, a gente vai falar sobre a praga dos piolhos. Não vai coçar a cabeça aí não, mas dá até uma coceira, Praga dos piolhos, e era uma praga, meu irmão, quando eu era pequeno, tinha que raspar a cabeça, porque não tinha como tirar tudo. Praga dos piolhos, praga das moscas, a morte dos rebanhos, depois a praga das úlceras, a chuva de granizo, chuva de pedra, tem a praga dos gafanhotos, a praga da escuridão e também a morte dos primogênitos. Então essa é a ordem de cada praga que vai cair, que vai ser ordenada da parte de Deus sobre o Egito. Pastor, mas não poderia ter liberado na primeira? Poderia, claro, poderia, mas
Deus ele tinha toda essa sequência, porque cada uma dessas pragas Deus vai trabalhar um assunto, né? Vai trabalhar uma área. E então essa primeira praga aqui, que é a praga que ele vai transformar as águas do rio Nilo, ela também vai carregar esse propósito profundo dentro desse planejamento de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Bom, o Nilo, para a gente começar a entrar aqui e introduzir, o Nilo ele era então considerado sagrado no Egito. Esse rio, ele era considerado sagrado no Egito. Por quê, pastor? Porque ele era um símbolo de vida. Ali tinha peixes, ali tinha fertilidade. Quem olhava para o Nilo também poderia encontrar nele prosperidade. Então o Nilo ele era esse ambiente sagrado. Quem olhava para o Nilo considerava essas águas do Nilo como um símbolo de vida, fertilidade, prosperidade. Aqui a gente começa a entender o propósito de Deus em ferir essas águas. Por quê? Porque Jesus vai dizer depois que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fora dele não existe vida, ok? Se queremos ter vida, temos que olhar para Jesus e estar em Jesus. Então todas as vezes que a gente desvia o foco e coloca a vida em outras coisas, nós estamos então criando um ídolo, né, de certa forma, e nós estamos então criando esse símbolo, talvez de algo sagrado, e a gente está tirando o foco de Jesus. Então, como eles olhavam o Nilo como uma fonte de vida, de fertilidade, de tudo, então essa primeira praga, ela vem justamente para demonstrar que Deus, ele tinha o poder sobre o rio. Ou seja, era Deus querendo mostrar para o povo o seguinte: aquilo que você deposita a confiança como fonte de vida, saiba que existe alguém que tem poder sobre aquilo que você deposita a confiança como símbolo de vida. Era Deus dizendo: existe algo maior do que aquilo que você coloca a tua segurança. Olha que coisa tremenda isso. Deus estava querendo então dar essa lição, confrontando diretamente ali um Deus com um D minúsculo, chamado Ap, né? Que era uma divindade egípcia, que era associada às águas do Nilo. Ok? Então qual que é a primeira lição que a gente aprende? Anota aí, você que gosta de anotar no celular, no seu caderninho, anota aí. A primeira lição é que Deus revela o seu poder em meio às crises. Anota aí. Deus, ele revela o seu poder em meio às crises. 7,17 de Êxodo, bota lá, vamos ler o texto. 7,17 de Êxodo. Assim diz o Senhor, olha lá: você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei. Opa, o que Deus está dizendo? Eu vou ferir o símbolo daquilo que você tem colocado a tua confiança. Meu Pai da glória. Por quê? Porque eles olhavam as águas como um símbolo de vida. Deus então está dizendo: eu vou ferir justamente no ponto, no local onde você tem depositado a sua confiança. Ele diz: eu ferirei as águas do Nilo, que é o símbolo da vida, da fertilidade. Olha lá, e elas se transformarão em sangue. Deus estava dizendo o seguinte: eu sou o Deus que revelo o meu poder em meio às crises. Por quê? Porque quando ele fere as águas e ele toca o ambiente, toca o local onde eles estavam colocando a confiança, Deus estava dizendo: eu vou criar uma crise aqui agora para revelar para você onde está o meu poder. Que coisa mais linda! Deus então ele usa esses momentos de crises para demonstrar o seu poder e a sua soberania. Talvez alguém esteja dizendo assim: pastor, por que eu estou passando por isso? Pastor, por que isso está acontecendo na minha vida? Talvez Deus está dizendo: você tem colocado a sua confiança principal naquilo que tem trazido prosperidade na tua vida, e talvez tem sido símbolo de fertilidade. Você tem confiado tanto naquilo. Isso talvez, meus irmãos,
ele vai acontecendo de forma meio que inconsciente, a gente não vai percebendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus te trouxe aqui nessa noite, pastor, eu não quero receber essa palavra. Não, mas recebe que é bênção, fica tranquilo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que, se preciso for, Ele vai criar uma crise na tua vida, para dizer para você que Ele ainda continua sendo Deus, governando, controlando, dirigindo e no controle de todo o poder na tua vida. Pastor, por que Deus cria uma crise no ambiente onde eu coloquei a minha confiança? Justamente para gerar libertação. Pelo amor de Deus. Olha para quem está do lado e diz assim: Deus vai criar uma crise para gerar libertação. Pelo amor de Deus, o que é isso? Deus, Ele cria crise, mas Ele também proporciona milagre em meio às crises. Aleluia! Nosso Deus, e essas crises, olha só, essas crises que Deus muitas vezes Ele proporciona, elas servem como palco de milagre para Deus. Olha para quem está lá e diz assim: essa crise é só um palco de milagre para aquilo que Deus vai fazer. Meu Deus do céu, você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! É só um palco de milagre. É só um palco de milagre. Agora aqui eu estou lembrando o seguinte: quando os discípulos, eles estavam no barco e a tempestade veio, o ambiente que estava tudo tranquilo se transformou em crise, sim ou não? Sim, porque gerou desconforto, gerou medo. Ó Deus falando com você: é nesse ambiente que eu gero milagre. É no ambiente da crise, é quando o medo vem, é quando você olha e diz assim: essas ondas vão me afogar, esse barco não vai ter mais, esse barco meu não tem estrutura para suportar o tamanho das ondas. E Deus dizendo: fica tranquilo, que eu estou gerando uma pequena crise só para dar uma sacudida, só para você saber que no meio da crise eu continuo sendo Deus. Dizer para você que no meio da tempestade eu continuo sendo Deus, no meio do vento eu continuo sendo Deus. E a coisa é tão tremenda que os discípulos olharam e dizem assim: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Esse é o Deus que revela o seu poder em meio a qualquer crise existencial. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Oh meu Deus! Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Ele está dizendo: descansa o seu coração, que essa aparente crise é só um palco para que eu possa revelar o meu poder na tua vida. Descansa o seu coração. Amém? E aí então, esse momento dessas ondas, falando aqui com Jesus, quando ela se levanta, Jesus então revela o seu poder sobre a natureza, sobre tudo aquilo que cercava e tudo aquilo que trazia medo. Então muitas vezes, guarda isso no seu coração, pelo menos nesse primeiro ponto aqui, guarda isso no seu coração. Muitas vezes Deus vai ferir justamente aquilo que a gente tem depositado a nossa maior confiança, para mostrar que Ele é que governa, que Ele é que domina e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Deixa eu liberar uma palavra que Deus está falando aqui no meu coração. Fica tranquilo que é Deus que governa a tua vida. Descansa o teu coração. Deus está dizendo para algumas pessoas: você entrou preocupado, ansioso com o que você vai fazer essa semana, você tem coisas para resolver essa semana. Fica tranquilo, porque como nós cantamos aqui, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Então Ele já está na frente, preparando todas as coisas que você precisa. Direciona toda a tua confiança a Deus e deixa que Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia! Vamos para o segundo.
Qual que é o primeiro ponto então? Anotou? O primeiro ponto é o quê? Deus revela o seu poder em meio às crises. Então ele chega e fala assim: vou gerar uma crise aqui para mostrar que eu sou Deus. Eu quero sair desse ponto, mas não estou conseguindo, sabe por quê? Porque Deus, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus, ele nunca vai deixar você muito confortável. Nunca. Por quê? Porque ele quer que a sua fé, ela aumente. E para que a nossa fé aumente, a gente precisa passar por momentos de crise. E ele proporciona isso, para que a nossa fé aumente e a gente confie ainda mais em Deus. Amém? Ok? Vamos para o segundo ponto então? Esse segundo ponto é o tema da mensagem. Qual que é o segundo ponto? Esse aqui é pesado. Quando as fontes se corrompem. Anota aí. O segundo ponto é chamado quando as fontes se corrompem. Vamos lá para o texto? 7:21 de Êxodo, vamos lá. O que aconteceu aqui, pastor? Vamos ler junto, olha lá. Êxodo 7:21. Isso. Os peixes morreram, ok? O povo estava todo confiante na vida que vinha do rio, da fertilidade, alimento, prosperidade, os peixes, tudo lá, olha lá. Os peixes morreram. Aquilo que era fonte de vida, o que acontece agora? Cheira tão mal. Lembra da irmã de Lázaro? Fala o quê? Está cheirando mal. Já é de 4 dias. Ali também foi gerado um caos. Então aquilo que era fonte, que era vida, que tinha confiança, agora não é mais. Morreu os peixes e o Nilo cheira mal. Cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Aqui tem algo tremendo. Quando as fontes se corrompem. A pergunta que eu faço para você aqui nessa noite, olha aqui para mim. O que fazer quando as fontes se corrompem? Aquilo que era fonte para mim, aquilo que era fonte de vida, aquilo que era fonte de prosperidade, aquilo que era fonte de fertilidade, que eu confiava tanto naquilo, agora não existe mais vida ali. Sabe o que Deus está dizendo no meu coração? Eu preciso liberar para você. Cuidado com fontes que você anda bebendo, porque se Ele quiser trazer você de volta, Ele vai ferir as fontes, Ele vai corromper as fontes. Quando eles foram no rio, aquilo que era saudável já não era mais, aquilo que trazia vida agora só tem coisa morta. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: não busque vida naquilo que pode morrer de uma hora para outra, mas busque vida naquilo que é a própria vida. Meu Deus do céu! Agora aqui eu quero falar uma outra coisa para você: o perigo de confiar em fontes terrenas, porque essa fonte do rio Nilo era uma fonte terrena, ou seja, eles idolatravam o Nilo, e muitos de nós hoje colocamos a nossa confiança em fontes que parecem seguras e parecem ser permanentes. A pergunta que eu quero fazer para você aqui agora é essa: em quem você tem colocado a sua confiança? Quais são as fontes que você tem gerado a sua confiança? Deus nos chama a romper com a idolatria das fontes terrenas e confiar nele como única fonte de vida e sustento. Jeremias 2,13, Deus repreende o povo dizendo: o meu povo cometeu 2 pecados, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não têm água. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: cuidado,
para não começar a beber de fontes, ou colocar a tua confiança em fontes que podem acabar a água do dia para a noite. Mas coloque a tua confiança no Senhor. Deus é a fonte de água viva, e quando dependemos de fontes cisternas rachadas, ou seja, recursos humanos, materiais que não podem nos sustentar de maneira plena e eterna, acabamos nos decepcionando. Mas Jesus em João 4,14 vai dizer o seguinte: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para toda a vida eterna. Deus está dizendo: ainda que todas as fontes se sequem, se corrompam, não haja mais água em mim. Se você beber nessa noite e depositar a tua confiança nela, em ti jorrará uma fonte de vida eterna, que jorrará água por toda a eternidade. É Deus dizendo: eu sou o teu sustento hoje, amanhã e sempre serei. Eu sou a fonte de água viva na tua vida. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Oh! Vai! Sim! Nossa única fonte, vai! Nossa única fonte, digna de louvor, de adoração, só ela, só ela, só ela. Confie somente em Deus. Isso, o salmista diz: uns confiam em carros e outros confiam em cavalo. Eu, porém, farei menção ao nome do nosso Deus. Continue confiando em Deus, a sua única fonte, o seu único sustento, a fonte de vida, de fertilidade e de prosperidade. Oh, meu Deus! Sim! Oh! A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Eu libero essa palavra sobre a tua vida, a tua casa, as tuas emoções. Elas permanecerão em pé, porque aquele que cuida de você, aquele o qual você tem confiado, é uma fonte segura, da qual nunca faltará água para você beber. Se alimente dele nessa noite, em nome de Jesus. Deus nos chama a confiar nele como essa única fonte de provisão, de segurança e de vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Amém? Estamos quase fechando. Qual que é a primeira lição? Quem anotou? Meu Deus, se cair na prova, hein? Meias crise. Segundo, qual que é? Quando as fontes se corrompem. Terceiro agora, Êxodo 7:24, bota lá. Olha que oração, 7:24. Olha o relógio, 7:24. Êxodo 7:24. Pelo amor de Deus. Está vendo ali? 7:24. Êxodo 7:24. Que mistério é esse? Olha lá. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do rio. Para aqui, eu vou segurar aqui. O terceiro ponto, anota aí. Mesmo nas crises, existe uma saída. Vou repetir para você anotar. Mesmo nas crises, existe uma saída.
Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, todas as portas se fecharam. Eu tenho tentado em todo lugar, está tudo ferido pelas águas. Só tem sangue, não encontro água. A Bíblia diz: todos os egípcios cavaram buracos à margem do Nilo para encontrar o quê? Água potável, pois não podiam beber da água. Eu vou fazer uma aplicação, eu vou fechar isso aqui para fazer uma aplicação. Os egípcios cavaram para encontrar água. Isso significa, sabe o que? Aplicando aqui para nós, que a oportunidade de mudança continua. Olha para quem está do lado e diz assim: a oportunidade de mudança continua. Por que Deus está querendo falar conosco nessa primeira praga aqui? Que ainda dá tempo de mudar muita coisa. Que Ele só feriu. Isso aqui agora é fresquinho. Deus está dizendo o seguinte: que o propósito da ferida é causar mudança. Pega isso aí. O propósito da ferida é causar mudança. Muitas vezes somos feridos, mas para gerar mudança em nós. Então eu queria dizer para você que a oportunidade de mudança, ela permanece. A situação dos egípcios aqui também oferece uma oportunidade para reflexão e mudança. Ou seja, ao perceber, olha aqui para a gente já ir fechando, ao perceber que as suas fontes estavam secas, os egípcios tiveram a chance de reconsiderar o que? Aquilo que eles estavam confiando. Peraí, mas a gente achava que águas potáveis, férteis, era só no Nilo, mas agora feriu. Então eu preciso reconsiderar que existe uma outra. Ah, meu Deus, olha Deus falando com gente aqui. Então ele estava dizendo: eu preciso reconsiderar que existe uma outra oportunidade, uma chance de buscar a vida, a fertilidade, a confiança e a segurança em outras coisas. Existe outra fonte que é capaz de me alimentar e trazer então aquilo que eu preciso, que é essa mudança que eu preciso. Então essa oportunidade dessa saída, de encontrar essa água, é um convite à transformação. É Deus dando um lembrete que a crise, anota isso aí que isso aqui é demais, é Deus dizendo que a crise pode ser um ponto de virada na tua vida. Eu preciso repetir isso aqui de novo, espera aí um pouquinho. Deus está dizendo que essa crise existencial, eu não estou falando crise de dinheiro, irmão, eu estou dizendo talvez uma crise existencial, de rever os conceitos, de analisar o que eu estou fazendo, as minhas palavras, as minhas atitudes, a forma como eu tenho me comportado nesses últimos tempos. É Deus dizendo: eu estou te dando uma oportunidade para você rever essas fontes que você tem bebido. É Deus dizendo para você: essa noite é uma noite de convite à transformação, é um lembrete para você de que essa crise gerada na tua vida é um ponto de virada, é um ponto de partida para uma virada na tua vida. Deus está dizendo que a partir de hoje, 7h29 da noite do dia 13 de outubro de 2024, Deus está marcando como uma estaca no céu, dizendo para você que a partir de hoje é um marco de virada na tua vida. Coisas novas acontecerão e Deus está dizendo: eu irei transformar a tua vida de uma vez por todas. Você pode aplaudir e glorificar aí. Meu Deus! Assim como aquele povo, o desespero veio, irmão. Não tem como beber água, está tudo contaminado.
E o desespero foi o quê? Nós vamos ter que cavar um buraco aqui para ver se a gente encontrar. Deus está dizendo, espiritualmente, faça isso hoje, se preciso for. Cave uma fonte nova. Faça isso hoje. Só depende de você. Deus está dizendo, talvez todo o cenário ao teu redor está contaminado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou liberar uma palavra aqui. Você já foi de outras igrejas, você já tem uma caminhada, e te feriram, como as águas do Nilo foram feridas. Você confiou naquele projeto, você confiou naquilo, você empregou todas as suas forças. Deus está dizendo, tem gente aqui que você colocou dinheiro nesse projeto, mas o seu ministério, a sua caminhada, a sua chamada foi ferida. Você foi ferido. Você produzia, você gerava, você era fértil, mas de repente uma palavra, uma situação, uma decepção feriu você. Deus está dizendo que hoje tem uma oportunidade aberta. Deus está dizendo que tem fontes seguras, e Ele está liberando essa noite. Anota isso aqui que eu estou dizendo, que isso aqui é profético para a tua vida. Deus está dizendo que existe uma autorização do céu para você cavar fontes novas hoje. Meu Deus do céu! Deus está dizendo que ainda que todo o teu cenário, o ambiente ao teu redor esteja contaminado, hoje existe uma ordem, uma direção de Deus sendo dada para a tua vida, dizendo, cava, que tem fontes ainda limpas para você beber, porque existe uma ordem do céu sendo liberada sobre a tua vida. Ele está dizendo, hoje é noite de resgate, hoje é noite de cura. Deus está dizendo que toda crise gerada, que tudo aquilo que foi gerado ao teu redor, é Deus dizendo, eu ainda estou no controle da tua vida, sou eu quem lhe coordeno, sou eu quem dou destino para você, sou eu quem cuido das tuas emoções, sou eu que te coloco de pé, você ainda está de pé por uma palavra minha, sou eu que cuido das tuas feridas, das tuas machucaduras, e Deus está dizendo que Ele vai transformar esse ambiente de crise num palco de milagre, para você contar o teu testemunho de vitória.